Amém, meus irmãos? Hoje é o que livro que é? Ai, filho. É Tiago, só a dona Jane que está respondendo. Segundo Timóteo acabou na semana passada, né? Devia ter o terceiro Timóteo, né? Quer ser um pouquinho mais de Paulo, mas... Isso aqui vai algumas semanas aí, acho que vai umas 5 semanas, né? São 5 capítulos, né? 5 capítulos, são 5 terça-feiras, se Jesus não voltar até lá, né? Bom, vamos começar então, para a gente saber quem é o autor da carta, né? Uma carta, Tiago escreve uma carta, mas a Bíblia, ela relata 4 Tiagos. Primeiro a gente tem que descobrir quem é o autor da carta, né? Quem foi que escreveu a carta de Tiago, né? Esse livro de Tiago. Alguém tem a sugestão aí? Irmão de Jesus. Mas irmão de Jesus, se a Bíblia fala que ele era filho único, como é que tem alguma coisa? Está errada aí. Se a Bíblia fala que Deus ele deu o seu único filho, né, para que todo aquele que não pereça, né, mas tenha a vida eterna, para morrer por nós. Então tem alguma coisa aí. Por que ele é irmão de Jesus? Isso aí. Então, eles falam meio irmão de Jesus, né? O adotado, como bom termo isso. Porque ele é filho, esse Tiago é filho de José. Mas a Bíblia fala que tem 4 Tiagos, né? Primeiro vamos desmendar esse mistério aqui, porque ainda assim tem gente que quer fazer confusão com a palavra, né? E quando for perguntado para vocês, quem é esse Tiago? Quem é o autor da carta de Tiago? A Bíblia relata 4 Tiagos, né? Vão ser 4 Tiagos, é Tiago pra caramba, né? O primeiro Tiago é o Tiago, vamos ver se vocês vão lembrar, acho que não vai lembrar, mas é Tiago chamado filho de Judas, aliás, pai de Judas, não Judas Iscariotes, um outro Judas. Vai relatar, acho que é no livro de Atos, sobre esse Tiago, mais uma vez só também, e não fala mais dele. Tem também o Tiago, filho de Alfeu. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Filho de Alfeu, ele é citado, né? Foi um cristão, né, mas ele não tem muitos relatos desse Tiago também, porque bem provavelmente ele não conseguiu ser um cristão permanente, né? Fala-se muito pouco dele. E tem também o outro Tiago, filho de Zebedeu. Quem é esse Zebedeu? Se você não sabe, nem se vocês não sabem, muito menos eu, né? Quem é esse Zebedeu? Alguém lembra? Esse Tiago, filho de Zebedeu, quem é o Zebedeu? Ele é pai de outro varão que andava com Cristo, João. Isso, lembra que Tiago e João estavam sempre com Cristo? Filhos de Zebedeu. Isso, filho de Zebedeu, João e Tiago. Esse Tiago, ele é mais falado, só que porém, o Tiago, filho de Zebedeu, o Tiago, pai de Judas, não Iscariotes, descartado porque ele é citado uma vez só. O filho de Alfeu também não teve muita relevância, né? Você não vai ver muitas passagens falando sobre ele. Esse aqui, filho de Tiago, o filho de Zebedeu, aliás, esse Tiago, poderia ser também um dos cogitados a ser o autor da carta. Mas não foi assim que Deus quis, então não é ele. Por que não é ele? Porque lá em Atos capítulo 12, ele vai morrer. E quem é que vai matar ele? Vamos ver se vocês estão... Herodes, varão. Aí, ó, tá vendo? Vou começar a trazer um docinho, quem acertar ganha um docinho. Porque vocês estão bons, né? Isso mesmo, o Tiago, ele foi... Aliás, João também, né? Herodes, ele... Lembra que é pedir a cabeça, né? João Batista? O Herodes que matou também Tiago. Tiago foi morto, isso está relatado no livro de Atos, capítulo 12, ou seja, não tem como ser esse Tiago, filho de Zebedeu. Então sobrou Tiago, meio irmão de Jesus.
Então já temos aí o autor da carta. Quando alguém perguntar, quem é o autor da carta de Tiago? Porque a pessoa, se ela for curiosa, ela for começar a ler e ler também as histórias, ela vai ver que tem mais de um Tiago. E qual é o Tiago que escreveu essa carta aqui? O Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, carnal mesmo, né? Ou seja, meio-irmão de Jesus, né, vai falar. Então, já temos o autor da carta. E é interessante falar um pouco sobre Tiago, né? Porque Tiago, você lembra quando Jesus foi pregar em Jerusalém? Que ele teve uma tristeza profunda, né? Porque aqueles de Jerusalém não aceitaram a pregação de Cristo, né? E ele sai de lá, Jerusalém, Jerusalém, né? Mata os seus profetas, né? Então, Tiago, inclusive Tiago, é um dos que estavam em Jerusalém e não creram na pregação de Jesus. Ele não acreditou na pregação do seu irmão, né? Ele não creu. A princípio, ali junto com muitos em Jerusalém, esse Tiago, que é o autor da carta, ele não creu na pregação de Jesus, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus havia feito. Né? Você vê que às vezes isso é um aprendizado para nós, porque às vezes a gente quer converter a pessoa, ajudar a converter a pessoa, né, do dia para a noite, né? Mas às vezes não é assim, às vezes você vai lançar a semente e lá na frente, né, por isso que a Bíblia fala, uns semeiam, uns plantam, outros regam, uns semeiam, outros colhem. Então, às vezes não vai ser um resultado instantâneo, né, um resultado rápido, mas Jesus pregou em Jerusalém. E provavelmente, né, com certeza ficou gravado na cabeça de Tiago, né? Então esse Tiago foi um dos que rejeitaram a princípio a pregação de Cristo, como muitos naquele tempo. Mas aí ele se converte e Jesus tem um encontro com ele depois, né? Jesus tem um encontro com ele depois ressurreto. Jesus aparece para Tiago. Esse Tiago, que é o autor da carta, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 5 ao 7. Esse Tiago, Jesus ele aparece para Tiago, né, um dos primeiros a aparecer, foi para Tiago. Aí sim, Tiago ele se converte. Aí sim, Tiago ele começa a se tornar um dos pilares da igreja, um dos homens mais importantes, né, um dos varões mais importantes naquele tempo para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século. Ele foi um líder mesmo. E você vai ver que as características de Tiago ele era um líder. Depois quando se converteu também, ele foi para valer. Ele foi cristão de verdade, tanto é que ele se preocupava com os irmãos. A gente vai ver no decorrer das cartas aí, a carta de Tiago. Eu estou falando isso tudo para a gente entender o contexto do livro de Tiago, né? Porque por que ele vai escrever o que está lá em Tiago? Por que ele vai falar sobre a riqueza? Por que ele vai falar sobre a língua? Né? A gente precisa chegar lá, né? Vamos chegar lá com calma. Acho que dá para começar o capítulo 1 hoje ainda. E o que aconteceu? Tiago se converteu. Esse Tiago se converteu, ele teve um encontro com Cristo, ressurreto, ele viu Jesus. Né? Ele começa a exercer o seu papel, o seu dom na igreja. E em meio a esse tempo, o que aconteceu com a igreja? Vocês lembram de Estevão? A gente falou bastante dele aqui, né? Morreu apedrejado. Vocês lembram quando ele morre apedrejado? Ali a igreja já começava a ser a perseguição, já começava a perseguição contra a igreja. Quando o Estevão ele morre, o que acontece? A primeira perseguição, vamos dizer assim, é formada a primeira quadrilha para começar a destruir realmente a igreja. A igreja crescia, a igreja em 2 anos cresceu bastante, só que a oposição crescia junto também. Da mesma forma que a igreja crescia, a oposição também junto crescia. Ou seja, crescia a perseguição, crescia mais a igreja. O Senhor se alegrava com o crescimento da igreja, mas ao mesmo tempo Satanás se enfurecia e iria fazer de tudo para destruir a igreja. E começa assim um líder. Aí começa essa perseguição aos cristãos, após a morte de Estevão. O que aconteceu? Eles começaram a fazer uma blitz, e eles começaram a arrancar os cristãos dentro das suas casas, né? Para levar para prender, para poder maltratar mesmo, né? E um desses líderes aí que estava nesse bolo aí, a gente falou bem dele para caramba aqui na semana passada, né? Que ele escreveu a carta de Timóteo, que ele encerrou a carreira, guardou a fé, né? Nós falamos aqui no livro de Timóteo, exaltamos, né? O ministério de Paulo, mas aqui antes disso tudo, você vê no livro de Atos, ele vai ser um dos líderes, né, os que mais perseguiram a igreja naquele tempo. E Jerusalém, os cristãos que iam se convertendo, começa a aumentar essa perseguição. O que acontece? Principalmente o judeu. O judeu começou a se espalhar, ele sai de Jerusalém e começa a se espalhar, começa a correr, perna para que te quero. Quem ficou em Jerusalém? Somente os líderes e os apóstolos, né, que eram mais experiência, mais bagagem, né? Parece que estavam mais preparados para esse momento. E o que acontece? Aí começa a dispersão. Os judeus começam a se
se espalhar, cidades de Antioquia, de Chipre, de Listra, eles começam a ir. Oi? Isso. Eles começam a ir, começam a fugir, começam a se dispersar. Aí quando esses cristãos judeus chegam até essas cidades, eles chegam todo animados, que nem quando a gente se converte, né? Aquele primeiro amor, eles estão pregando o evangelho e começam a pregar para outros judeus, porque imagine só um judeu ver um judeu convertido, o rapaz era tenso. Você que adorava ali as leis, né, Moisés, cumpria com as leis, você se converteu a esse Cristo aí, rapaz, era tenso para o judeu. Mas teve muito judeu que se converteu, sim. E quando eles chegam a essas cidades, eles começam a pregar o evangelho com intensidade, eles começam a levar o nome de Cristo. Eles dão continuidade ao que eles haviam aprendido. Só que chegou um certo momento na vida desses judeus que eles começaram a muita perseguição também. Judeus já que estavam ali não queriam mais dar ouvidos. Aí eles pregaram para gentil também já não queria mais dar ouvidos, eles começaram a se desanimar. Chegou um certo tempo que eles começam a fé começa a esmorecer um pouco. Esses judeus. Aí o que começa a acontecer? Isso quando acontece conosco, né? Quando a gente começa a gente falou aqui na semana passada, né? O diabo ele ataca a igreja, né? O corpo, quando o membro, né, principalmente, quando ele se sente naquele momento mais difícil dele. Aí ele vem e começa a oferecer coisas, né, como ele fez com Cristo quando ele estava no deserto. Aí os cristãos judeus, eles começam a se desanimar, porque parecia que Deus não estava com eles. Porque não tinha apóstolo lá fazer o milagre, Sadal. Não tinha os líderes não estavam lá. Estavam em Jerusalém dando continuidade à igreja, tomando as pancadas. Teve um certo momento que esses judeus, esses cristãos convertidos, começaram a perder a força. Aí eles começaram a colocar suas confianças na riqueza. Pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham bens. Começaram a fé começou a esmorecer. Aí precisava-se de alguém para poder ajudar um espiritualmente. É por isso que os irmãos são importantes. Né? Às vezes aquele irmão que tem mais experiência, né? Aquele irmão que passou por muita coisa, né? Isso falando na parte espiritual, por isso que é importante a gente pedir a ajuda dos irmãos quando estiver esmorecendo, né? Você estiver entristecido na fé, você estiver desanimado, você não tem mais aquela vontade de pregar a palavra, de cultuar, é importante nós buscarmos ajuda. A igreja nesses locais já estavam começando a ficar fraca. Aí que entra. Aí eles precisavam de alguém para poder animar, né? Vamos. Ele morreu por vocês, vocês têm que ser perseverantes. A dificuldade, né? A circunstância tem que gerar em nós perseverança, né? A perseverança, a esperança, e começa a falar, lembra que está tudo em Tiago. Aí vem a carta de quem? A eles? Quem manda a carta para esses irmãos? Não, o autor aqui, que nós vamos ler. Tiago. Aí você vê que Tiago vai falar sobre a riqueza, Tiago vai falar sobre a calúnia, um começar a caluniar o outro. Eles ficaram tão preocupados com outras coisas, ficaram desanimados, né? Foram perdendo a força espiritual, começaram a se preocupar um com a vida do outro, um falar mal do outro, caluniar um ao outro, colocar esperança nas riquezas, em pessoas que tinham bens. Começaram a dedicar suas vidas às pessoas que tinham dinheiro, e muitos até enriqueceram, esqueceram de Cristo. Começaram a deixar de lado o evangelho. O principal, aquilo que Cristo ensinou, né? Primeiro o reino, a sua justiça, né? E ele disse várias vezes, aqueles que querem ser meus seguidores vão sofrer por amor de mim. É isso que nós aprendemos no evangelho, não? Pode falar. Isso. E eles se sentiram abandonados por Deus, né? Como se Deus tivesse acepção de pessoas, né? Por que um fica rico, o outro não fica? Né? E aí começou a girar burburinhos. Mas Tiago vai falar na carta dele, vai ensinar sobre isso, né? Se o pobre ficar rico, né? Não tenho nada contra isso. Se o rico ficar pobre também, ele vai ensinar isso dentro da carta. Começou a acontecer discordâncias ali, ciúmes, né? Aí começou a gerar calúnias e começaram a brigar entre si, perdendo tempo.
Já não era mais a briga pela verdade, pelo evangelho, por Cristo, já era por coisas materiais. Já estavam assim, eu não estava mais importando com exercer o meu dom no corpo, mas sim com a vida do Jonathan, né, com a vida do seu Adalto, quanto que o baixão ganha, quanto que o irmão tem, o carro do outro. Comecei a ficar preocupado com essas coisas. Aí que vem a carta de Tiago. Tiago envia a carta. E Tiago, ele tinha nessa altura, Tiago já tinha bastante autonomia. Tanto é que no concílio, né, na primeira reunião que tem lá, Tiago já era bem respeitado no meio do povo, do cristão. Tiago já estava bem conhecido ali no meio, né? Tanto é que Paulo vai citar Tiago em Gálatas, essa situação, Tiago, João, e outras cartas também, a gente vai ver. Lembra que eu falei para vocês lerem o livro de Atos? Atos conta tudo isso aí, né? Atos é um livro muito bom também. Então, ele já estava uma figura importante já no reino. E Tiago, ele tinha esse amor em ajudar os irmãos. Eu fiquei lendo a história de Tiago, essa importância que eles tinham. A gente acha que a carta, né? A gente lê a carta assim, a gente não vai a fundo, né? Saber por que ele escreve a carta, para onde vai a carta, por que é o destino da carta. A preocupação de Tiago com os irmãos. Mesmo às vezes ele estando distante, ele se preocupou, lembrou, tem muita gente lá que ainda precisa ter um cuidado, né? Ter um acompanhamento. E eles começam a se importar, ele começa a se importar com isso. Chega a carta lá. Precisavam de força, né? Ajuda espiritual. Sabedoria, seu Dante. Tiago vai falar sobre sabedoria. Então, é uma das coisas que o povo precisava lá, sabedoria. Vai falar, quer sabedoria? Olha, a gente vai ver no capítulo 1 daqui a pouco. Então, você vai ver que tem tudo a ver, né, o sentido da carta. Essa é a história, né? Por isso que Tiago, ele escreve a carta. Existe a carta de Tiago. Não sabe se dizer exatamente o tempo, né, em que ela foi escrita, mas eu vou fazer uma pergunta de novo. Para quem que é destinada essa carta de Tiago? Sim, mas é para o judeu ou para o gentil? Para os dois, para os dois. Já estava misturado, né? Já era tudo irmãos. Sim. E judeu, ele tinha condição boa, né? Muitos judeus tinham condição boa já. Mas mesmo assim se converteram, né? Ainda tinha ciúmes. Então a carta ela é destinada assim. A princípio ali o povo judeu cristão, o que se converteu, ele estava passando por mais dificuldade, que nem a gente sabe, né? A dificuldade que é. O judeu, você era judeu, até hoje você estava usando aí. Você viu nas leis, agora você vai usar isso aí, dá ouvido para esses caras aí que estão ensinando essa coisa, esse Cristo. Né? Você via a dificuldade que era para Jesus pregar para o judeu. Mas o judeu se converte, recebe a carta de Tiago, aí vem os aprendizados do livro de Tiago. Aí vem o conteúdo da carta de Tiago, aí começa, né, o que Tiago ele escreve nas suas cartas, na sua carta, aliás, para esse povo. Né? Nós vamos ver agora, né, vamos entrar em Tiago capítulo 1, é mais uma introdução aí para nós entendermos por que Tiago escreve essa carta, né? Sabemos já que Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, né? Meu irmão de Jesus. Tiago ele escreve, o povo já tinha sido disperso, o povo estava em outros lugares sofrendo, né? E muito judeu convertido nessa época, desanimaram em algum momento das suas vidas, né? Assim como acontece às vezes conosco, né? Eles deixaram de fazer a vontade do Senhor, foram morrendo espiritualmente, mas o Senhor cuida da igreja dele. Deus ele cuida. A igreja pode estar lá no Zimbábue, Deus ele está olhando, ele está em todos os lugares, né? Deus ele cuida da igreja dele. E isso foi um aprendizado para nós, né? O cuida. Isso. Apesar de toda a perseguição, de ver cristão morrendo, a igreja ela permaneceu, né? A gente viu no livro de Timóteo quanto foi difícil. A maior perseguição que ele estava no começo, né? Mas vamos dar primeiro a entrada aí, a saudação de Tiago. Vamos começar com a saudação dele, ele já se apresentando. Na verdade, ele não fala, né? Eu sou o Tiago, irmão de Jesus, sou o Tiago tal. Ele só fala que é o Tiago. Por isso que a gente destrinchou aqui e estudou para saber quem é o Tiago que está escrevendo. Porque poderia ser o Tiago, para alguns, filho de Zebedeu também, que andou com Cristo. Né? Mas ele vai dizer assim no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações.
Lembra que nós falamos à igreja, os cristãos que estavam dispersos, os cristãos que saem de Jerusalém, os cristãos que vão continuar o evangelho em outra cidade, em outros locais. Aí envia a carta, né? Saudações para eles, já começa dando a saudação. Aí Tiago já vai falar assim, o propósito das provações, porque estava em provação, né? E através da provação, infelizmente, a primeira provação que vem para muita gente, ele não aguenta o cristão. Desanima. Muita gente não permanece porque, às vezes, para a pessoa, a aprovação vai ser abrir mão da sua vontade, né? Não vai ser mais o Império Romano, não vai ser mais Herodes, não vai ser mais a perseguição física como era intensa naquele tempo. Mas vai ser para nós, muitas das vezes, abrir mão das coisas do mundo. Isso para muitas pessoas vai ser uma aprovação. Aí o que acontece? Ela não consegue abrir mão das coisas do mundo, o que ela faz? Ela volta para o mundo. Aí, quando voltamos para o mundo, o que acontece? É como se a morte de Cristo não valesse nada. Quando você... Lembra que Paulo fala para Timóteo, um soldado que ele se alista, né, quando ele se alista em Cristo, no exército de Cristo, não dá mais para viver da forma como era. Não tem como você se embolar com as coisas deste mundo, ele vai falar. Vai falar, soldado. É. É. Oi, filho. Você concorda? É isso aí, né? Você está comentando que é muito difícil um cristão voltar quando ele se afasta, né? É como vomitasse, né? E voltasse para o próprio vômito, né? Para o lixo, né? Para a nojeira. Então é melhor você ser provado estando com Cristo, sabendo para onde você vai, se você permanecer fiel, né? Do que você voltar. Imagina, né? É nojento, né? Falar isso, mas você pensa, você comer, se eu voltar lá e comer, Deus tirou você de lá, Deus resgatou você de lá, né? Você saiu como se Deus tirasse você do lixão ali, sabe? Trouxesse você para sentar num banquete, né? Oferece uma mesa para você e você quer voltar para lá. É triste, né? Mas infelizmente muitos cristãos não aguentam a aprovação. Por isso que Jesus lhe disse que nós temos que estruturar, né? Alicerçar nossa casa sobre aonde? É na rocha, sobre Cristo. É porque quando vem as ondas, começa a vir vai bater, né? Você vai, por mais que seja difícil, mas você vai permanecer ali. Cristo tem que ser a base da nossa fé, Cristo tem que ser o nosso alvo, né? Nossa primícia, Cristo tem que ser a nossa prioridade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque vai ter provações. Eu já vi muitas pessoas nas provações que não aguentam. Na primeira provação que passa, já vou desistir. Já vi pessoas que na primeira provação, é difícil falar isso, mas se meu marido não quer vir, mas me proibiu de cultuar, aí para, sabe? Mas a aliança nossa é com Cristo, né? Foi Cristo que morreu por você, né? Você permaneça, e como diz, e a Bíblia mostra como você tem que ganhar ele, né? Como que a mulher ganha o marido? Boca fechada, né? Suas atitudes, né? Para o cristão, para o homem, o varão, a mesma coisa. Pô, tá difícil, não consigo conciliar. Irmãos, não desanimem, né? Não desanime, porque a palavra ela nos ensina que a aprovação vai fazer parte da vida do cristão. Foi isso que Tiago escreveu. A primeira coisa que ele fala para esses cristãos que estavam nessa cidade era assim, olha, ele dá a saudação e começa, o propósito das provações. Aí ele vai dizer assim, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, ele vai falar, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí eu pergunto para a igreja, né, para os irmãos, como é que você vai se alegrar no meio da aprovação? Como é que isso acontece? Alguém quer falar alguma coisa aí? O que é se alegrar no meio da aprovação? Pode falar aí, pessoal. Se alegrar no meio da aprovação? Quando alguém falar para você, você está indo naquele lugar, desista, para de ir naquele lugar que você não vai aprender nada de Cristo, entendeu? Aí o que acontece? Você
você, não, eu estou no lugar certo. Eu estou onde prega a verdade, estou no lugar certo, entendeu? E eu estou muito feliz aonde eu estou. Entendeu? Aí a gente não desanimar, não dar ouvido, né? Para aquelas palavras heréticas que aquela pessoa fala, porque ali o inimigo está trabalhando, usando eles para tentar nos desanimar para parar. Sim. Quem mais? Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Mas isso só vai acontecer com a pessoa que tem a consciência no seu interior de que ele está no lugar certo. Entendeu? Não por causa do plano de tal, não por causa de mulher, por causa de homem, por causa de riqueza. Não, eu estou no lugar certo porque o certo é o que está escrito na Bíblia. Aí então você começa a enfrentar tudo que vier na sua vida, né? E passar por cima. Sim. É isso aí. Ele vai dizer, por várias provações, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Alguém mais quer falar aí? O que é, pode falar, Varô. Se alegrar na provação. O que é se alegrar na provação? Como é que você se alegra na provação? Conselho para alguém que está passando na provação. Sim. É que nem a Bíblia ela fala lá, quando você é recém-batizado, né? O que nós somos, né? Quando Paulo fala, né? O que nós somos? Bebezinho, né? O bebezinho ele vai tendo as etapas, né? Ele vai crescendo. Aí Paulo vai falar que você está no leitinho espiritual, né? Você vai tomando leitinho, você vai aquele alimento mais molinho, né? Aí você vai crescendo, você vai tendo comida sólida, né? Que quando ele vai repreender lá a igreja de Corinto, ele fala, você já era para estar comendo comida sólida, né? Feijoada, não era leitinho, não. Né? Por que muitas pessoas às vezes não amadurecem espiritualmente? Porque não entende a provação. Aí acontece isso, né? O conselheiro falou, desanima, ela para, ela desiste, mas o desistir é saber que eu vou para o inferno, se eu parar. É não reclamar, entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Né? A provação, ele vai dizer aqui, Tiago, quando ele fala isso, ele vai falar assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar, ele vai falar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você é aprovado, quando você passa por provação e você consegue, né, ser aprovado, aquilo aí produz perseverança. O que é produzir perseverança? Você sabe que Deus está com você. Você saber que Deus está cuidando da sua vida. Né? Não é o presidente da república, o vereador, o prefeito, que nem as pessoas brigam aí para... Estou até falando com o Varão aqui, as pessoas se dedicam tanto, né, a colocar um homem, a levantar a bandeira de um homem, suja tudo e fica embaixo do sol. Mas quando você vai falar daquele que morreu por eles, que deu a vida por eles, que sofreu por eles, ninguém quer saber. Quando você passa pela provação, se você permanecer firme, é difícil, mas você permaneça firme. Porque faz parte da nossa vida. Né? Aliás, Jesus tem uma coisa que ele disse que até era a provação. Né? No mundo, 3 aflições. O próprio Jesus disse, né? Mas tem bom ânimo. E quando você é aprovado, você às vezes está fazendo, pessoal que faz prova aí, né? Concurso, essas coisas. Estuda pra caramba, se dedica, né?
Aí a prova vem, a prova vai ser difícil, porque você tem que estudar para aquilo. A prova vai ser difícil para caramba. Quando você passa, né, é a alegria que dá, né? Fala, caramba! Aí aquilo ali traz a motivação na pessoa para ela fazer outras e continuar fazendo. Fui bem, vou melhor. O cristão é a mesma coisa. Na vida do cristão, quando você passa, cada aprovação que você passar e você permanecer firme, você vai se fortalecendo na fé. Você vai entendendo que realmente Jesus, eu tenho o Espírito Santo, porque se fosse em outro tempo, eu tinha matado eu tinha feito besteira, eu tinha feito isso, aquilo. Aí você vai começando a ter crescimento espiritual. Não tem crescimento espiritual melhor, lógico, depois da palavra, né? Você viver na prática. Você passar pela aprovação ali, você fala, caramba, eu passei, porque Deus ele cuidou de mim. Como é que eu consegui passar por isso? Tem pessoa que nem entende. Teve provação que a gente já passou, que a pessoa fala assim, como é que você conseguiu, como é que você consegue estar rindo aí, passando por isso aí, desse jeito, passando por isso que está passando? Rapaz, nem eu sei te explicar, né? É o Senhor, né? O próprio Deus cuidando de nós, né? O próprio Deus cuidando de você. Então, tem de alegria, eu entendo assim também, tudo que os irmãos falaram aqui, cada um compartilhou um pouquinho, mas você ter alegria, você não ficar, né, cada um falou um pouco aqui, e a gente não é para a gente abandonar o Senhor. Estou passando provação, hoje não vou para o culto não. Se você for esperar estar tudo bem na tua vida para ser cultuar, você estava errado, né? Porque isso o diabo vai usar sempre para te paralisar, fala assim, vai fazer sempre com você nunca vai. Aí que você tem que vir mesmo, aí que você tem que vir adorar o Senhor, né? Glorificar o nome dele, porque o culto não é para satisfazer o seu ego, é para adoração ao Senhor, né? Só que consequentemente quando você está aqui, você vê os irmãos, é diferente, porque tem irmãos aqui, o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos que tem irmãos, ele vai falar um pouco sobre dons, tem irmãos que quando dá um abraço, né, parece que traz aquela alegria diferente, quando você vê seu irmão ali, e às vezes você compartilha, você vem aqui, você fala assim, estou passando por provação. Aí eu chego aqui e falo com o Jonathan um pouquinho, o Jonathan fala, caramba, irmão, estou passando por isso. Eu falo, rapaz, não estou passando por nada. Aí você começa, aí você fala, caramba, eu estou reclamando à toa, cara. Mas o importante é quando você permanece, porque a aprovação tem que trazer para nós perseverança, acreditar que o Senhor Jesus, a gente sempre tem que falar sobre a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar e você tiver perseverado, acabou o sofrimento, irmãos. Você quer ver acabar o sofrimento seu? Persevera então, se alegre na aprovação, permaneça no meio da tribulação, gera perseverança, alegria, e um dia vai ser só alegria. Parece que mas a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser a qualquer momento. Jesus já voltou para um monte de gente, não é verdade? Já voltou para um monte de gente, já foi. Vai chegar o nosso dia também. Mas esperamos que até lá as nossas lamparinas estejam acesas, né? Nós venhamos estar como assim, prudentes, atentas no Senhor. Senhor, eu vou passar por tribulação. Eu estou passando por provação, mas eu estou aqui, Senhor. Eu vou continuar aqui. É isso que a igreja tem que fazer, né? Que o cristão tem que fazer. É isso que Tiago está falando com eles lá, ó. Vocês passaram por provações, mas o Senhor nunca os abandonou. Pelo contrário, nós que abandonamos Cristo. Não é verdade? Se você for ver, a gente falou de murmuração aqui, o povo lá no deserto, lá, quantas pessoas morreram que era para chegar à terra prometida? Não chegaram por causa de Deus? Não chegaram por causa deles mesmo. Porque não aguentaram a provação. E olha que o Senhor fazia coisa, hein? O povo estava com sede, pedia água, Deus mandava água. O povo estava cansado de comer maná, pediu carne, Deus mandou chover codorna. Deus ele mostrava, estava frio, Deus mandava a nuvem de fogo. Tava calor, Deus mandava a nuvem né, para poder refrescar. Então, o que mais que vocês queriam ver? Depende de cada um de nós. Aqueles que perseveraram, foram só 2. Né? Meu Deus. De milhões de pessoas, milhares de pessoas, sobraram 2. Perseverando. Esperamos nós aqui na volta de Cristo, tenha muito mais gente perseverando. Porque Deus ele cuida de nós. Então, a aprovação, a prova, né, não é para a gente desistir, né? A prova é para você ser aprovado, você passar. Tiago já começa falando para eles, olha, vocês estão passando por provações aí, e lembra que a gente leu no contexto da introdução? Eles estavam começando a abandonar a fé, começaram tudo, começaram correndo, né? Chegaram lá animados, olha, viemos trazer boas novas,
Nós éramos judeus, nós somos judeus, nos convertemos, vocês também precisam conhecer esse Cristo. Nos libertou, nos tirou as vendas dos nossos olhos. Hoje nós conhecemos o verdadeiro batismo, o verdadeiro Messias, aquele que era falado lá em Isaías. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele existe. Só que daqui a pouco foram murchando e pararam. Quase pararam, né? Aí vem a carta de Tiago e toma, aprovação é para vocês serem aprovados. Não é para vocês repetir de ano, é para vocês serem aprovados. É chato de fazer prova, né? Pergunta para o aluno que estudou aí, quando era semana de prova, semana de prova, irmão, caramba. Ainda mais quando o pai pagava a escola, né? Era uma cobrança, se não passar de ano, eu vou arrancar tudo, né? Hoje é arrancar o celular. Mas a prova é para vocês serem aprovados, para vocês aprenderem. Vamos lá, então a gente não vai acabar o capítulo 1 hoje, não, é mais introdução. O versículo 5, aliás, o versículo 4, né? Ora, olha o que ele vai dizer, a perseverança, lembra, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Olha só que maravilha. Para você ficar pronto, maduro. Lembra que aconteceu com a igreja lá a gente aprendeu na carta de Timóteo, os falsos profetas se levantando no meio da igreja? Como é que a gente vai aprender, né, saber identificar os falsos profetas, não serem enganados, se a gente não estiver firmado na palavra? Se a gente não for íntegro na palavra, se a gente não crescer na graça e no conhecimento. Então a aprovação faz isso conosco também. Então a aprovação, infelizmente, né, quando a pessoa passa por provação, a primeira coisa que ela pensa, ela fica revoltada com Deus, ela fala, vou ler mais isso aqui não, vou fazer mais isso aqui não. Muito pelo contrário, que você tem que ler mais, orar mais, estar mais presente com os irmãos, participar dos eventos, das coisas, dos estudos, participar dos momentos que tem aqui. O irmão vem lá de baixo, lá de longe, para passar o sábado com a gente aqui, com a família dele, para dar um estudo. Né? A gente às vezes não dá valor a isso, mas esses momentos que a gente vai aprender, e isso vai nos ajudar no dia da aprovação. Porque a gente vai aprender, vai lembrar do filho pródigo, vai lembrar do irmão, vai lembrar do pai, vai lembrar de todas as coisas que é ensinar através do Espírito. Amém, meus irmãos? Pode falar um pouquinho aí, soldado. Eu estou falando demais. Vamos lá. Nós paramos no 4, né? Então, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros em nada deficientes. Olha o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á, essa versão aqui minha tem umas palavras difíceis, e ser-lhe-á concedida. Aí, vocês lembram que eles estavam precisando de ter sabedoria, né? No contexto da história lá dos cristãos, dispersos, eles estavam precisando de sabedoria. Aí vem Tiago e fala assim, se vocês estão precisando de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Agora eu pergunto para vocês, é só pedir para Deus sabedoria e Ele vai mandar do céu? É assim que pede sabedoria? Deus me dá sabedoria e fica aqui, esperando vir a sabedoria. É isso aí. Outro negócio, Tiago falou também sobre a parte, Tiago, no capítulo 4, porque o povo estava pedindo sabedoria, mas não estava sabendo pedir a Deus sabedoria. Pedir sabedoria, porque quando a gente pede sabedoria, tinha as partes da sabedoria que nós pedimos para Deus, e várias formas no campo que vai trabalhar. No campo espiritual, no campo do trabalho, entendeu? Vai dirigir uma empresa. Então o povo estava só pedindo sabedoria, só que não pedia completa com
ciência completa. Sim. O objetivo que eles queriam, a sabedoria. Então, hoje acontece do mesmo jeito também. A pessoa pede sabedoria, mas está precisando em várias áreas da vida dele, e ele pede sabedoria, só que pede por metade. Por isso que Tiago fala assim, vocês pedem e não recebem, porque pede mal. Duvidando, né? Pede mal. Então a sabedoria, aí as pessoas confundem também, usam o contexto de Salomão, né? Ah, mas Salomão pediu sabedoria lá, Deus deu sabedoria, Deus falou o que ele queria, ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, né? Mas entenda-se uma coisa, né? Ele é para uma época específica, né? A Bíblia não tinha, não tinha sabedoria da Bíblia. Então a sabedoria nossa hoje, não adianta a gente pedir e vai cair do céu. Ah, eu preciso falar de Cristo para alguém lá, aí eu vou falar, Deus, vou orar 3 dias lá. Deus, me dá sabedoria, mas você não fez um esforço. Oi, filho. Mas você pediu sabedoria e ficou 24 horas assistindo Netflix. Aí você vai ter a sabedoria da série que você está assistindo, mas de Cristo não. Você fala assim, Deus, me dá sabedoria para mim pregar o evangelho lá no meu trabalho. Aí eu fico lá assistindo lá o jogo lá só. 24 horas de jogo. A mulher fala para mim, tem jogo todo dia? Que negócio é esse? Tem jogo todo dia. Eu falo que tem. Mas é perigoso, porque você, Deus me dá sabedoria, aí você não tem vontade de esforço nenhum de pegar a palavra, estudar a palavra, e o Espírito Santo, né, te ajudar a entender a palavra. Aí você já tem o Espírito, você quer mais o quê? Né? Você pode orar para Deus, Deus me dá sabedoria, mas eu preciso fazer minha parte. Buscar na palavra, Deus, você sabe ler, você enxerga bem, né? Então aproveita as oportunidades, que nem o senhor Adalto falou aqui também, né? Às vezes você tem a oportunidade de aprender a palavra, de estar junto com os irmãos, ganhando conhecimento, né? Você não está perdendo seu tempo, né? Acredito que não, né? Para cada um de nós. Para mim é ganhar tempo estar aqui. E você vai ganhando tempo, você vai ganhando com isso, né? Você vai passando. Aí quando vem a tribulação, provação, a pessoa naufragou. Levou que nem areia, o castelo na areia, porque não está firmado na rocha. O que é a rocha nossa? É a palavra, é a Bíblia. Então eu não ouço, aí você pede sabedoria, a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, teu coração está cheio de nada, você vai falar o quê? Nada. Teu coração está cheio de emoção por causa da novela lá que o vilão vai sobreviver, aí você vai falar da novela, cara, aí você não vai falar nada de Cristo. Então, pedir sabedoria, irmãos, não vai cair do céu. Deus, ele nos dá sabedoria através do Espírito, sim, mas quando eu também me coloco, né, à disposição dele, lendo a palavra, aprender, né? Porque senão era fácil, eu não ia nem estudar, eu falava, Deus, me dá sabedoria lá, eu chego lá na terça-feira e falo qualquer coisa lá e falo que foi o Senhor que falou. É assim. Engana o povo. Ele fala que Deus que mandou falar. Não, e tem pior. Existe aí, no mundo religioso, uma caixinha de promessa. É uma caixinha assim, você abre, só daí, pega o versículo do dia lá e está lá. Qualquer versículo, você pega lá e fala, olha que Deus falou para mim. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Né? Então vamos nos esforçar, né, para aprender a palavra, porque é o nosso caminho, é o GPS. Aí ele vai falar lá no capítulo 6, né? Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que é dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí no verso 7 ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Uma pessoa que é levada pelo vento, ela vai chegar em que lugar? Pessoa que ela é levada por qualquer coisa, ela vai chegar, ela não sabe onde ela vai chegar. Agora, quando você tem um entendimento, você sabe, como acho que foi o soldado que comentou, quando você sabe quem você é em Cristo, né, como você está em Cristo, você sabe para onde você vai. Quando você está aqui, né, firmado na rocha, quando você está buscando conhecimento na palavra, crescer na graça e no conhecimento, suportando provação, você sabe para onde você vai. E isso nos dá alegria também. Né? Ele vai dizer assim que o povo, eles pediam para pedir com fé. Você lembra que nós falamos no começo? Eles estavam perdendo a fé já. No começo pregando o evangelho com maior convicção, daqui a pouco foram olhando para o lado, foram esmorecendo, foram parando. Né? Ainda bem que veio a carta de Tiago, né? Esperamos que eles, naquele tempo lá, tenham
sido salvo, tenha sido combustível para eles, né? O nosso combustível para a nossa fé. Quer ver um alimento bom para a nossa fé aí? É combustível bom? É a Bíblia. O carro não precisa de gasolina para andar, ou de álcool, né? Que está caro para caramba. Aí você paga caro para colocar a gasolina no carro para você andar, seu conforto, né? Ou para sua necessidade. Acho que mais necessidade porque é conforto, né? Você tem que se deslocar. E você tem uma coisa que é de graça. A palavra é de graça, irmãos. Se alguém está pagando para você aprender, está errado esse negócio. Mas você tem a palavra gratuita. Aí você paga, às vezes, por um benefício seu, né? Que é bom, você não vai andar com água no carro, né? Na moto, né? Mas você tem hoje, você não precisa pagar nada, você está aqui, ó. Você busca sabedoria. E quando pedir alguma coisa, Tiago vai falar para eles, peçam com fé. Não peçam duvidando do seu Deus, não, né? Por mais que seja feita a vontade do Senhor, como Jesus orou, que seja feita a vontade de Deus, né? Deus, ele faça o que ele bem entender fazer, porque ele é Deus. Mas nunca peça nada com dúvida. Porque senão que fé é essa, né? Como é que você vai chegar perante Deus e falar, Deus, E não adianta você falar da boca para fora, não, porque ele sabe o teu coração, né? Você está lá falando, mas o teu coração está aqui, meu Deus, mas acho que Deus, não tenho dúvida, será que Deus é Deus mesmo? Deus é Deus. Peça para Deus a sabedoria que ele fala aqui, né? Mas quando você for pedir qualquer outra coisa para o Senhor, nunca duvide do Senhor. Peça com fé mesmo, acreditando que Deus é Deus, mas se também não acontecer, ele vai continuar sendo Deus e você tem que continuar sendo filho e fiel ao Senhor. Porque a Bíblia fala que ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que nós vamos fazer, porque um exemplo, uma pessoa fala, né? Eu queria ter só vou citar um exemplo, né? Eu queria comprar um carro para mim levar os irmãos, né? Dar carona para os irmãos. Aí Deus vai lá e abençoa com o carro. Aí, não, lavei o carro, não vai entrar no meu carro, não. Não, hoje não vou para o culto porque lá ali a rua enche, então não vai dar para mim passar com o meu carro lá. Aí. E Deus, eles são do coração, né? Ele sabe que você não vai fazer isso, não. Por isso que nem acontece, né? Porque Deus, um exemplo, vou pedir riqueza para Deus. Deus vai ficar rico, vai sumir, vai viajar para tudo quanto é lugar e não vai. Às vezes quero. É para se pensar, né? Acho que foi nada contou a história do rapaz aqui, que ele queria a cura, né? Aí ele foi curado do câncer lá e ele falou, vou servir. Não vou servir nada. Não quis servir Jesus, né? Quero viver minha vida. Vou viajar, agora eu vou curtir a vida. Então tome cuidado, né? Com o que nós pedimos para o Senhor. E o homem que é levado pelo vento, não dá para alcançar coisa nenhuma com o Senhor. Não chega a lugar nenhum, né? Tanto é que ele vai falar no início da igreja, quando ele vai falar sobre doutrina, ele vai falar ventos de doutrina. As pessoas pregam vários tipos de coisa, você vai sendo levado por isso aí, você não vai chegar a lugar nenhum com isso, se você não for pela palavra, né? Pela verdade. Ele vai dizer, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Aí ele vai dizer no 11, né? Porque o sol... Vou parar aqui no 10 para a gente esmiuçar isso aqui melhor. Lembra que estava tendo briga lá, começando a ter ciúminho por causa de dinheiro, de riqueza, né? Os pobres menos favorecidos estavam falando assim, como assim? A gente também é cristão e como que Deus não... Eu não tenho, ele tem, né? Aí Tiago ele já vem logo e acaba com a conversa fiada. Ele fala assim, olha, o rico, ele pode ter o que ele for, o maior bem que ele tiver necessário, não vale de nada para ele. Insignificância. O que ele tem não...
Aí nada. O pobre aí está ganhando. Isso. Porque o pobre é a sua. Ele vai dizer assim, é o 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, né? É. Ele é digno. Por quê? Porque ele não sofre o poder da riqueza. Entendeu? Agora o rico não. O rico, o perigo dele é muito grande. Porque dificilmente O rico. o pobre passará, entrará no reino do céu. E é o rico. Mais fácil O camelo. passar por cima do rico e entrar no céu. Porque o perigo do rico é muito maior. E o do pobre? O do pobre não, ele já é insignificante. Ele já não tem nada mesmo, né? E outra, né? Existe uma diferença. É, porque o rico ele não vai querer abrir mão das suas riquezas para servir a Cristo. Lembra do jovem rico? O que não fez o jovem rico ser seguidor de Cristo? E ele vai dizer aqui, né? Ele vai secar, ele vai passar que nem a flor da erva, né? Ele vai secar, vai sumir que nem a flor, a riqueza dele. Vai sumir, né? O pobre não, é até mais fácil o pobre chegar no reino do céu, porque ele vai dizer assim, mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, no fundo da agulha, do que o rico herdar um reino do céu. Então o rico, ele vai dizer aqui, né? O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, né? Pode ter o que ele quiser, e é melhor, ele está dizendo assim, Tiago, olha, você está reclamando porque você é pobre, mas mal sabe você que você é rico. É rico para Deus. Mas ele também pode trabalhar na forma plena, só aquele pobre que passou muito processo na vida, e conheceu Deus, né? Conheceu a misericórdia e a graça de Deus. E se Deus quiser abençoar ele para ele ficar rico, não para ele para o bem dele, mas sim o seguinte, começar a fazer ajudar o próximo, o necessitado, né? E levar. Mas quem mais ajuda é o pobre. Mas É. o ponto de vista é esse. Mas a prática é outra. Quando o cara fica rico, daí ele começa a mudar. A primeira coisa que ele faz é esquecer de Jesus, né? Tem coisa que eu estava conversando, que o colega meu aí, ele está doido para fazer comigo. E está se matando para fazer isso. Eu falo, o dia que você for juiz, você vai perder todos os seus amigos. Porque você não pode ter amizade com ele. Porque não tem que ter conflito na hora de tomar uma decisão. Já começa por aí. Sim. A amizade tem que ser selecionada. Por isso você não vai ser. Dificilmente você vai entrar no céu. Porque você É verdade, isso aí é não tem verdade. como. Você acaba esquecendo, né? Uma pessoa, um pobre, quando ele ficar rico, né? Se ele ficar rico, um exemplo, um de nós aqui, né? Somos pobres, né? Rico porque temos Cristo. A Ana deu risada. Ana, tá rindo de quê? Você não é pobre, não? Acho que ela tá com dinheiro na conta. Ó, certeza, se você fala assim, você ficar rico amanhã, não adianta, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, eu vou trocar meu carro, vou comprar uma casa em tal lugar, você não vai nem lembrar de ofertar, porque começa por aí. Nem passa pela nossa cabeça. É muito difícil. É muito difícil. Não quer dizer que o rico não... não é que é impossível. Jesus não fala isso, né? É impossível. É difícil. Porque se ele dá com a riqueza, com o material... A gente sendo pobre, lidar com o material e com o Cristo já é difícil. Imagine o rico. O domingão lá, o sol de rachar o coco de manhã. Aí você sai, abre a sua sacada lá, tem uma piscina de esperança. Você fala, eu vou para o culto nada hoje, eu vou ficar aqui. Vem a família toda, traz churrasco, você fica. O pobre hoje, se a família for na sua casa no domingo, estou indo aí visitar você domingo aí de manhã e tal, você fica, se você não tomar cuidado. Entende? Vou ficar ali, é só uma... Não, eu tenho culto, hoje o domingo é para o Senhor. Eu conversei com um rapaz hoje, o meu vizinho lá, ele é de denominação, né? Mas ele, desde pequenininho, eu cresci vendo ele se arrastando bêbado, seu Dalton. Ele andava tudo torto, todo mundo tirava o maior sarro dele. E meu portão lá precisa soldar meu portão, ele trabalha com solda. Daí hoje de manhã, olha só que interessante, hoje de manhã ele veio falar comigo, ele falou assim, pô William, você precisa soldar o portão aí, né? Seu pai falou, eu falei, é. E eu já sabia que ele estava em denominação, né? Eu já sabia disso, mas também já via o comportamento dele mudou muito, né? Ele mudou, ele parou de beber, hoje ele é um outro
um outro homem. Aí eu falei assim, pô, Silvio, aí ele falou para mim só que só dá para mim final de semana, né, que eu trabalho de segunda a sexta, ele falou, né. Aí no sábado, ou sábado à tarde, ou então domingo não, ele falou, domingo não dá, porque domingo eu tenho culto de manhã e à noite. Domingo eu não faço nada, domingo é do Senhor. Eu falei, caramba, aí, ó. Ele ainda está no erro. Mas foi um aprendizado, porque eu falei assim, caramba, às vezes a gente não liga, não dá tanta importância como um gentil, né? Você vê como perigo, né, que a gente corre. Então, assim, o domingo é o Senhor. Não, hoje vai para minha casa, vocês ficam aí que eu vou cultuar. Depois, quando eu voltar, é outra história, né? Então, não pode não. Porque é bem capaz de você ficar lá fazendo sala e falar de Cristo e ninguém querer ouvir. Aí é mais difícil ainda, né? Irmãos, nós paramos no versículo 10 do primeiro capítulo. Nós vamos encerrar. Vou perguntar o outro aqui que eu não entendi muito. O 8? O outro aqui, você leu essa parte. O homem que ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem de ânimo dobre? Ele é um homem que está com dúvida, né? Um exemplo, o homem que é levado pelo vento, ele não tem firmeza. Um exemplo, se você é uma pessoa que, a pessoa vem falar várias coisas para você, aí você fica cocheando, né? Você fica em dúvida ali. Você não tem firmeza. Né? Esse é um homem dobro, é um homem com firmeza, um homem que, por exemplo, o contexto que ele está falando aqui, pedir com fé. Você não vai pedir duvidando. Entendeu? Você não pode ter dúvida. Um exemplo, hoje você tem dúvida do Cristo que você serve, de onde você congrega, você tem que tomar cuidado com isso. Se você estiver na dúvida ainda, você vai sendo levado por qualquer vento. Aí você não tem firmeza. Isso, em cima do muro. Você não está nem cá nem lá, você está com dúvida ainda. Isso, e o muro não é seguro. É melhor você pular ou para lá ou para cá, de preferência para Cristo. E isso aí que ele fala, o homem dobre, ele está falando que é um homem que não tem firmeza, né? Não está na dúvida ainda. Você está pedindo aí, falando com Deus, você tem dúvida ainda se Deus é Deus mesmo? Né? Então você não tem firmeza. Tá dúvida, né? É. Se tiver um cara de boa lábia, você fica na direita. Se tiver um cara de boa lábia na esquerda, você fica na esquerda. Então, mas você não fica na palavra. É. Você fica na palavra. Pode vir falar o que quiser para você. Entendeu? Você fica na palavra. Entendeu? Ah, não, porque está saindo fogo do chão. O problema é do chão, deixa sair fogo ao contrário. Eu confio em Deus. Ah, não. Confio na palavra do Senhor. Isso. Senão você duvida daqui a pouco que a ceia no primeiro dia da semana. É. O batismo vai estar passando. E aí você começa a botar em xeque. Não tem xeque. Tem realidade. É Cristo na sua vida. Pronto. É por isso que muitas pessoas, eu esqueci o nome do varão, Dilson. Por isso que muitas pessoas hoje, se você for ver a denominação, não para em lugar nenhum. Você entende? Porque ela não tem firmeza. E ela oscila muito, né? Ela não fica. E outra, se você estiver aqui, servindo a Cristo, que nem você falou, você está aqui, você está 100 anos, você está mais. Aí você fica pensando, pô, será mesmo? Para você sair é rapidinho. Porque você está em cima do muro, você está duvidando daquilo que você está fazendo. E Deus sabe do teu coração. Entendeu? Então você tem que ter firmeza. Não, é isso mesmo, é a palavra que está dizendo, é isso, acabou. Cristo falou isso, aí não tem papo furado. Ou então, aí você fica dando ouvido para as coisas, você fala assim, opa, aí começa a direita e esquerda, mas não tem nada a ver com política, né? É da sua decisão, né? Então você tem que ter firmeza, né? Dois pensamentos, né? Um homem dobre, né? Um homem que fica cocheando, então é perigoso. Tem que ter firmeza mesmo, né? Em Cristo, saber que você está servindo, em quem você está. Tá bom, meus irmãos? Então foi isso. Passei um pouco do horário. Na semana que vem, a partir do versículo 11, a gente dá continuidade sobre o capítulo 1 ainda, tá bom? Comer um pouco de tempo aí por causa da introdução, né? A introdução é importante, a gente saber por que foi a carta, para onde foi, quem recebeu. Isso, paramos no versículo 11. Eu vou gravar aqui e depois vou marcar. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Quem pode orar?